Meu nome é Daniela, tenho 32 anos e sou a fundadora da Saúde Link Análises. Durante anos, meu pai desprezou minha empresa de tecnologia como um hobby bobo. Quando o aniversário de 65 anos da minha mãe se aproximou, ele ligou com seu tom controlador de sempre. Não apareça e estrague o aniversário da sua mãe. Ele avisou, alegando que eu faria tudo ser sobre mim. Eu simplesmente balancei a cabeça e fiquei quieta. Mal sabia ele que naquela mesma noite, enquanto eles comemoravam, a aquisição da minha empresa por milhões se tornaria manchete nacional. Todos na festa da minha mãe viram a notícia antes de mim. Antes de continuar minha história, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. E clique em curtir e se inscrever se você já foi subestimado. Crescendo em um bairro nobre de Curitiba durante os anos 90, minha infância parecia perfeita por fora. Nosso elegante sobrado, com seu gramado bem aparado, representava tudo sobre a imagem cuidadosamente cultivada do meu pai. Walter Evans, um contador respeitado em uma firma prestigiada, orgulhava-se da ordem, previsibilidade e de manter as aparências. Ele trouxe a mesma precisão que aplicava aos balanços para criar sua família. Minha mãe, Laura, tinha sido uma enfermeira de emergência ambiciosa, apaixonada por sua carreira e por ajudar os outros. Isso mudou pouco depois que se casaram. Pai a convenceu de que uma família respeitável exigia uma dona de casa em tempo integral. Ele disfarçou isso de preocupação, dizendo que seus horários irregulares desestabilizariam nossa vida doméstica. Quando eu nasci, seus uniformes hospitalares já estavam guardados, seus periódicos médicos doados. Ela se tornou a esposa de bairro nobre perfeita, organizando jantares onde meu pai podia fazer networking, mantendo nossa casa impecável e garantindo que minha irmã Olivia e eu nunca causássemos perturbações no mundo cuidadosamente ordenado do papai. Os computadores me fascinaram desde o momento em que nosso primeiro computador robusto entrou em casa, quando eu tinha 9 anos. Enquanto outras garotas da minha idade colecionavam bonecas, eu colecionava conhecimento sobre linguagens de programação. Passei horas no porão de casa, aprendendo a programar sozinha com livros da biblioteca, criando programas básicos que pareciam mágica. Quando orgulhosamente mostrei ao meu pai um aplicativo simples de calculadora que construí aos 12 anos, ele mal olhou. Que bom, Daniela! Mas não perca muito tempo com esses joguinhos de computador. Foque em algo que realmente te levará a algum lugar na vida. Seu desprezo doeu, mas não me deteve. Pelo contrário, alimentou minha determinação. Quando minha escola no ensino médio introduziu uma aula de ciência da computação, fui a primeira a me inscrever. A professora Matos, nossa professora, rapidamente reconheceu algo em mim que meu pai não conseguia ver. Você tem um talento natural para isso, ela me disse depois que completei nosso projeto semestral em apenas 2 semanas. Já pensou em estudar ciência da computação na faculdade? Aos 16, eu havia criado um programa básico de agendamento para a coordenação pedagógica da minha escola, que organizava as marcações de horários de forma mais eficiente. Os coordenadores o usavam diariamente. E ver algo que eu construí, resolvendo problemas reais, acendeu um fogo em mim. Quando contei ao meu pai sobre isso no jantar, esperando finalmente por reconhecimento, ele riu. Computadores são um hobby, Daniela, não uma carreira para alguém como você. Sua irmã tem a ideia certa. Seguir a enfermagem como sua mãe. Olivia, 2 anos mais velha e sempre a filha obediente, sorriu fracamente para mim do outro lado da mesa. Ela havia aceitado a visão do pai para sua vida sem questionar, seguindo o caminho de menor resistência. Tecnologia médica é, na verdade, um campo em crescimento. Contestei. Eu poderia construir sistemas que ajudam os profissionais de saúde. Deixe o trabalho técnico para os homens que entendem disso, disse ele desdenhosamente. Você vai me agradecer quando for mais velha e tiver uma carreira estável e apropriada, talvez lecionar ou enfermagem, como sua mãe. Mamãe nunca se manifestava durante essas trocas. Ela silenciosamente servia mais batatas ou enchia os copos de água, com os olhos baixos. Mais tarde, ela poderia entrar no meu quarto com um aperto gentil no meu ombro, mas nunca o contradizia abertamente. No último ano do ensino médio, candidatei-me secretamente ao prestigioso Instituto de Tecnologia de São Paulo, sabendo que meu pai nunca aprovaria. Quando minha carta de aceitação chegou com uma oferta de bolsa de estudos substancial, não consegui conter minha empolgação.
Naquela noite, coloquei a carta sobre a mesa de jantar. A discussão que se seguiu tornou-se lenda na família. O rosto do papai ficou vermelho enquanto ele lia a carta e então a rasgou ao meio. Absolutamente não, ele declarou. Nenhuma filha minha vai se mudar para o outro lado do país para brincar com computadores. Você vai para a Universidade Estadual aqui e estudar algo prático. Pela primeira vez na minha vida, eu não recuei. Minha bolsa cobre quase tudo, eu já aceitei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mamãe derrubou uma colher de servir, o barulho contra a cerâmica foi o único som na sala. Papai saiu e não falou comigo por semanas. Mamãe mais tarde me deu 500 de suas economias pessoais, sussurrando. Estou orgulhosa de você. A faculdade se tornou minha fuga. Eu prosperei no instituto, finalmente cercada por pessoas que falavam minha língua e valorizavam o que eu podia fazer. A distância da constante desaprovação do meu pai era libertadora. Durante as férias, eu ficava com amigos ou fazia cursos extras, minimizando o tempo em casa, onde a tensão permanecia espessa e desconfortável. No último ano, conheci Juliana Tanaka em uma aula avançada de sistemas de dados. Brilhante e destemida, ela complementava minhas habilidades técnicas com sua visão de negócios. Tarde da noite, durante uma maratona de programação abastecida por café de máquina, esboçamos a ideia do que se tornaria a Saúde Link Analysis. Provedores de saúde coletam montanhas de dados, mas têm dificuldade em usá-los de forma eficaz, observou Juliana. E se criássemos uma plataforma que transformasse todo esse ruído em insights acionáveis? Nosso minúsculo apartamento se tornou nosso primeiro escritório, com quadros brancos cobrindo todas as paredes e nossa velha cafeteira funcionando constantemente. Conseguimos nosso primeiro cliente, uma pequena rede de clínicas de atendimento rápido, 6 meses após a formatura. Eles precisavam de ajuda para rastrear o fluxo de pacientes e otimizar a equipe. Nossa solução reduziu seus tempos de espera em 30%. Nos 5 anos seguintes, expandimos lenta, mas deliberadamente. Cada pequeno sucesso levava a oportunidades maiores. Mudamos do nosso apartamento para um escritório de verdade, contratamos nossos primeiros funcionários e gradualmente construímos nossa reputação. O setor de saúde começou a reconhecer nosso nome, com hospitais e clínicas nos procurando, em vez do contrário. Durante tudo isso, minhas interações com a família permaneceram tensas e infrequentes. As visitas de feriado tornaram-se exercícios para evitar tópicos que pudessem disparar a desaprovação do papai. Ele fazia perguntas paternalistas sobre meu pequeno projeto de negócios e se eu ainda estava brincando com computadores. Cada vez que eu mencionava um novo cliente ou marco, ele de alguma forma transformava isso em um alerta. Essas bolhas de tecnologia sempre estouram. Ele avisou durante um jantar de Natal. Não é tarde demais para tirar um certificado de professora como plano B. Mamãe apertava minha mão por baixo da mesa, seu apoio silencioso nunca sendo suficiente para contrabalançar o desprezo dele. Olivia, agora uma enfermeira no Hospital das Clínicas de Curitiba, tornou-se seu exemplo de ouro por seguir o caminho certo. Ela nunca o corrigia, embora, em momentos privados, confessasse admiração por minha independência. Eu queria ter sua coragem. Ela me disse uma vez, enquanto ajudava com a louça, após um jantar de família particularmente tenso. Papai mapeou minha vida inteira, e eu apenas aceitei. Eu voltava para São Paulo após cada visita, emocionalmente esgotada, mas cada vez mais determinada a provar que meu caminho era válido, mesmo que meu pai nunca o reconhecesse. Em nosso 5º ano, a Saúde Link Analysis havia crescido para uma equipe de 30 funcionários, ocupando um andar inteiro em um prédio comercial na Avenida Paulista. Nossa plataforma de dados ajudava hospitais a prever padrões de internação de pacientes, otimizar a alocação de recursos e identificar potenciais complicações de tratamento antes que ocorressem. Havíamos expandido de nossos clientes locais iniciais para trabalhar com redes regionais de saúde em 3 estados. Publicações do setor começaram a destacar nossas abordagens inovadoras. A Saúde Tech Hoje me nomeou uma de suas 40 abaixo de 40 inovadoras em saúde. Gigantes de dados médicos começaram a notar com rumores ocasionais sobre interesse de aquisição circulando pelos canais do setor. Juliana e eu desviávamos dessas conversas, focadas em crescer organicamente. Uma terça-feira de manhã, em abril,
Juliana apareceu no meu escritório com sua oferta habitual de café e notícias incomuns. Bruno Pereira, da Medicor, acabou de se conectar comigo no LinkedIn, disse ela, referindo-se ao VP de aquisições de uma das maiores corporações de tecnologia em saúde do país. Provavelmente apenas networking, respondi, embora ambas reconhecêssemos que poderia sinalizar algo mais. Antes que pudéssemos especular mais, meu telefone vibrou com uma mensagem de Olivia. Planejamento da festa de 65 anos da mamãe em andamento. 15 de junho, no Clube de Campo do Lago. Papai insistindo em convites formais, mas queria te avisar. Espero que você possa vir. Apesar da nossa complicada dinâmica familiar, marquei a data imediatamente. Mamãe merecia a celebração, e talvez meu crescente sucesso profissional finalmente ganhasse algum reconhecimento do papai. Eu havia sido destaque na seção de tecnologia do Valor Econômico no mês passado. Certamente isso tinha algum peso, mesmo em sua visão de mundo tradicional. No dia seguinte, passei a hora do almoço procurando o presente perfeito. Mamãe havia mantido discretamente seu interesse em periódicos e pesquisas médicas, apesar de ter deixado a área. Encontrei uma primeira edição de Saúde Revolucionária, autografada pela médica pioneira que o escreveu. Custou quase $2.000, mas eu sabia que ela adoraria. Planejando ir ao aniversário da mamãe, mandei mensagem para Olivia. Comprei algo especial para ela. Vamos coordenar. Ótimo! Ela vai ficar tão feliz! Ela respondeu. Papai está convidando todo mundo. Evento formal completo com jantar. As semanas seguintes passaram em um borrão de reuniões com clientes e atualizações de plataforma. Nosso último refinamento de algoritmo melhorou a precisão da previsão de picos no pronto-socorro em 17%, potencialmente economizando milhões para os hospitais. Imaginei compartilhar essa notícia com minha família, talvez finalmente impressionando meu pai com resultados tangíveis que ele não poderia desprezar. Uma semana antes do aniversário da mamãe, enquanto eu fazia as malas para meu voo para Curitiba, papai ligou. Ver o nome dele na minha tela ainda disparava uma tensão instintiva, mas atendi com alegria forçada. Oi, pai! Só finalizando os planos para o próximo fim de semana. A que horas devo chegar ao clube? Sua resposta me congelou no meio do movimento. Sobre isso, Daniela, acho que seria melhor se você não viesse. O quê? Sentei-me pesadamente na cama, o presente cuidadosamente embrulhado visível na minha cômoda. O aniversário da sua mãe deve ser uma noite agradável e sem dramas. Você sempre dá um jeito de fazer as coisas serem sobre seu negócio de internet, tentando ofuscar os eventos de família. Minha garganta apertou. Pai, eu nunca... No último Natal, você passou 30 minutos entediando o tio Ricardo sobre sistemas de dados quando ele estava apenas sendo educado. E no jantar de formatura da Olivia, você anunciou aquele novo contrato bem quando sua irmã deveria ser o foco. Cada acusação parecia uma revisão cuidadosamente fabricada da história. No Natal, o tio Ricardo tinha perguntado especificamente sobre meu trabalho e parecia genuinamente interessado. No jantar de Olivia, minha própria irmã tinha orgulhosamente mencionado o sucesso da minha empresa. Não apareça e estrague o aniversário da sua mãe. Ele continuou, seu tom não deixando espaço para discussão. Ela merece um dia que não seja sobre sua constante necessidade de atenção com esse hobby de computador. Ouvi um barulho e, em seguida, a voz da mamãe ao fundo. Com quem você está falando, Walter? É a Daniela. Ele gritou de volta, cobrindo parcialmente o telefone. Ah, deixe-me dar um oi. Ouvi ela se aproximando. Estamos discutindo a festa. Papai disse rapidamente para mim. Apenas respeite meus desejos por uma vez. Mamãe entrou na linha, sua voz se iluminando. Daniela, estou tão ansiosa para te ver no próximo fim de semana. A desconexão entre a expectativa dela e a ordem do papai me deixou momentaneamente sem palavras. Eu também estou ansiosa, mãe. Consegui dizer, incapaz de contar a ela sobre a exigência do papai, enquanto ele claramente pairava por perto. Preciso terminar de me arrumar, disse ela após um momento de conversa fiada. Aqui está seu pai de novo. Papai voltou ao telefone. Nós nos entendemos, certo, Daniela? Sua mãe merece uma noite agradável. Depois que a ligação terminou, sentei-me imóvel, o presente cuidadosamente selecionado, zombando de mim do outro lado do quarto. Meu telefone vibrou novamente.
Juliana ligando. Atendi com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Ei, qual é o nosso prazo para a proposta Davidson? Ela começou e então pausou. Daniela, o que aconteceu? Eu recontei a conversa, minha voz falhando várias vezes. Aquele manipulador, controlador. Juliana raramente xingava, mas abriu uma exceção para esta situação. Você sabe, isso é sobre ele, não sobre sua mãe. Ela gostaria que você estivesse lá. Ele a convenceu de que sou egocêntrica por ter uma carreira, eu disse. Ele faz isso minha vida inteira, reescrevendo eventos para me fazer parecer o problema. Então prove que ele está errado, disse Juliana com firmeza. Se você não aparecer, ele vence com a narrativa dele. Apareça de qualquer maneira. Seja graciosa. Foque completamente na sua mãe. Eu considerei isso, lembrando-me de situações semelhantes durante a infância. Feiras de ciências da escola, onde meus projetos eram exibicionismo. Conquistas acadêmicas que estavam fazendo sua irmã se sentir mal. O padrão se estendia até onde eu conseguia lembrar. Eu não quero criar uma cena no aniversário da mamãe, eu disse finalmente. Talvez ele esteja certo, que eu apenas causo tensão. Juliana suspirou pesadamente. É exatamente isso que ele quer que você acredite. Ele te treinou para duvidar de si mesma. Eu olhei para o presente embrulhado, dividido entre desafio e resignação. O pensamento de entrar naquela festa para receber olhares frios e a narrativa fabricada do meu pai me exauria completamente. Anos tentando ganhar sua aprovação me deixaram esgotada, constantemente me questionando. Preciso de tempo para pensar, eu disse a Juliana por fim. Vou dormir sobre isso. Naquela noite, as memórias voltaram. Papai descartando minha bolsa de estudos integral como apenas um certificado de computador. Minimizando meu primeiro grande cliente como trabalho de caridade do amigo do seu tio, embora eu não tivesse nenhuma conexão naquele hospital. Consistentemente enquadrando minhas conquistas como golpes de sorte ou hobbies inconsequentes. O padrão era dolorosamente claro, mas ainda difícil de aceitar totalmente. Na semana anterior ao aniversário da mamãe, canalizei minha turbulência emocional para o trabalho, chegando mais cedo e saindo mais tarde do que o habitual. Juliana notou, mas não pressionou, entendendo minha necessidade de distração produtiva. Na quarta-feira de manhã, 3 dias antes da festa, ela apareceu na porta do meu escritório com uma expressão incomum. Bruno Pereira, da Medicor, acabou de ligar. Não a conexão do LinkedIn, uma ligação telefônica real. Eles querem uma reunião amanhã. Eu levantei o olhar do meu monitor, momentaneamente confusa. Sobre oportunidades de parceria? Sobre aquisição, Juliana respondeu, sua voz cuidadosamente medida. Eles estão de olho nos nossos modelos de previsão hospitalar. Estão seriamente interessados. A Medicor era a gigante do setor, avaliada em mais de 4 bilhões de dólares, com integração de tecnologia em saúde em todos os 26 estados e no Distrito Federal. O interesse deles era lisonjeiro, mas parecia prematuro. Não estamos nem perto do tamanho de alvo de aquisição típico deles. Observei. Aparentemente, sua apresentação na cúpula de inovação em saúde causou impressão. O Pereira mencionou especificamente seu algoritmo preditivo para gerenciamento de picos no PS. O timing parecia surreal. A validação profissional chegando precisamente quando meu pai havia reforçado minha suposta inadequação. Convocamos uma reunião de liderança de emergência, trazendo nossos 5 chefes de departamento para discutir a oportunidade inesperada. Aquisições da Medicor geralmente começam na casa das 9 figuras, observou Marcos, nosso diretor financeiro. Devemos levar esta reunião muito a sério. Na manhã seguinte, nossa sala de conferências recebeu 4 executivos da Medicor, incluindo Bruno Pereira e sua diretora de tecnologia, Diana Williams. Eles chegaram com perguntas detalhadas sobre nossa arquitetura, planos de escalabilidade e algoritmos proprietários, mostrando claramente que haviam feito uma extensa lição de casa sobre nossas operações. Sua abordagem à análise preditiva é única, comentou Diana, estudando nossa documentação técnica. A maioria das empresas neste espaço usa variações de modelos padrão, mas vocês construíram algo fundamentalmente diferente. O profissionalismo e o respeito que demonstraram contrastavam fortemente com o desprezo do meu pai pelo meu hobby de computador. Esses líderes da indústria me trataram como uma igual,
cujas inovações eles valorizavam o suficiente para potencialmente investir milhões na aquisição. Após 2 horas de discussão, Bruno finalmente abordou o tópico principal. Estamos preparados para fazer uma oferta, ele afirmou. Nossa avaliação preliminar sugere 70 milhões, com incentivos de desempenho podendo adicionar outros 15 a 20. O valor excedia nossas avaliações internas mais otimistas. Juliana manteve sua expressão neutra, enquanto eu lutava para manter a minha. Eles queriam nossa resposta dentro de uma semana, coincidentemente, logo após o aniversário da mamãe. Precisaremos conduzir a devida diligência, acrescentou Bruno, mas estamos preparados para agir rapidamente se houver interesse mútuo. Depois que eles partiram, nossa equipe de liderança sentou-se em silêncio atordoado antes de irromper em discussões animadas. Juliana sugeriu ligar para nossos advogados imediatamente para revisar as opções, enquanto Marcos começava a rodar projeções financeiras para diferentes cenários. Em meio à comoção, meu telefone vibrou com uma mensagem de Olivia. Pai está dizendo a todos que você não pode vir por causa de compromissos de negócios em São Paulo. O que está acontecendo? Saí para ligar para ela, explicando a ordem real do papai. Isso é completamente ridículo, disse ela, genuinamente irritada. Você deveria vir de qualquer maneira. E criar exatamente o drama que ele está me acusando de trazer? Eu não posso ganhar esse jogo, Liv. Então você está deixando ele ditar os termos? Isso não parece com a minha irmã teimosa. Estou cansada de lutar por respeito básico, admiti. Talvez um dia ele reconheça o que eu construí, mas cansei de buscar essa aprovação dele. Se ela ao menos soubesse da reunião que acabara de terminar, sobre 70 milhões de razões, provando que meu caminho estava certo o tempo todo. Mas mantive a potencial aquisição em sigilo, vinculada por acordos de confidencialidade e incerta de sua conclusão. A manhã seguinte trouxe outra surpresa. A Medicor queria acelerar o cronograma. Eles estavam preocupados com o interesse da concorrência e propuseram finalizar em 5 dias, se nossa equipe pudesse gerenciar o cronograma comprimido. O novo prazo cairia exatamente no aniversário da mamãe. Eles estão enviando a equipe jurídica amanhã, Juliana me informou. Se quisermos isso, precisamos de todos disponíveis durante o fim de semana. Nosso escritório inteiro se transformou em central de aquisição. Registros financeiros foram reunidos, documentação técnica formatada, histórico jurídico compilado. Trabalhei ao lado de nossa equipe até meia-noite, 3 noites seguidas. A intensidade do processo forneceu uma distração bem-vinda do conflito familiar. Durante uma rara pausa, me peguei olhando para uma foto antiga na minha mesa. Eu, aos 13 anos, exibindo orgulhosamente um certificado da Feira de Ciências. Mamãe radiante ao meu lado. Papai notavelmente ausente. Ele teve reuniões importantes com clientes naquele dia, embora eu tenha descoberto mais tarde que ele simplesmente fora jogar golfe. O padrão de engajamento seletivo com minhas conquistas vinha de décadas. Sexta-feira à tarde, recebi uma mensagem da mamãe. Seu presente chegou. É absolutamente lindo, querida. Estou com o coração partido por você não estar aqui amanhã. Liguei imediatamente, pegando-a enquanto papai estava fora. Mãe, eu queria estar aí. O pai pediu especificamente para eu não ir. Seu longo silêncio falou volumes. Ele mencionou que você tinha compromissos de trabalho. Ela finalmente disse, sua voz baixa. Isso não é verdade. Ele me disse para não aparecer e estragar seu aniversário. Disse que eu sempre faço as coisas serem sobre mim. Outro silêncio. Isso não parece certo. Vocês dois apenas se desentendem às vezes. Sua defesa reflexiva dele era dolorosamente familiar. Mesmo confrontada com evidências diretas de sua manipulação, ela não conseguia reconhecê-la. Mãe, eu construí algo de sucesso aqui, algo significativo, mas ele ainda chama de meu pequeno hobby e age como se eu estivesse brincando com brinquedos. Ele é de outra geração, querida. Ele se preocupa com você ter segurança. A ironia era quase risível. Se a aquisição fosse adiante, eu teria mais segurança financeira do que papai acumulou em toda a sua carreira de contador. Sábado de manhã, aniversário da mamãe. Nosso escritório fervilhava de atividade, apesar do fim de semana. A equipe jurídica da Medicor trabalhava ao lado da nossa, finalizando detalhes do contrato e abordando questões de última hora. Às 16 horas, tínhamos um acordo completo pronto para assinaturas.
Bruno Pereira me entregou uma caneta com gravidade cerimonial. Parabéns, Daniela. Você construiu algo extraordinário. Minha assinatura transformou anos de trabalho, visão e perseverança em validação tangível no valor de uns 78 milhões, com incentivos de desempenho podendo adicionar outros 20 nos próximos 3 anos. Nossa equipe permaneceria intacta. Nossa plataforma seria integrada à rede nacional da Medcor. Enquanto as rolhas de champanhe estouravam e os membros da equipe comemoravam, meu telefone exibia a hora, 16h30, horário de São Paulo, 17h30 em Curitiba. A festa da minha mãe começaria em poucas horas. Juliana se aproximou de mim. Então, voo comercial para Curitiba, jato particular, entrada dramática com o comunicado de imprensa na mão? Eu sorri, mas balancei a cabeça. Sem cenas dramáticas. Isso provaria que o papai estava certo sobre fazer tudo ser sobre mim. Então, o quê? O comunicado de imprensa sai às 20h, horário deles, bem no meio do jantar. Deixa as notícias falarem por si. Nossa equipe de relações públicas havia preparado um anúncio abrangente, destacando o valor da aquisição, o impacto potencial de nossa tecnologia e apresentando citações do CEO da Medcor, elogiando nossa inovação. As principais publicações de negócios haviam sido informadas sob embargo, garantindo ampla cobertura no momento em que se tornasse público. Enquanto revisava o comunicado final, pensei nas palavras desdenhosas do papai ao longo dos anos, sua certeza de que eu estava desperdiçando meu potencial em um hobby de computador, sua previsão de que eu eventualmente cairia em si e seguiria algo apropriado como Olivia. O contraste com a declaração do CEO da Medcor não poderia ser mais gritante. Daniela Evans foi pioneira em uma abordagem de análise de dados de saúde que transformará os resultados dos pacientes em todo o país. Sua plataforma visionária representa o futuro da tecnologia médica integrada. Enquanto a equipe comemorava, recusei discretamente os convites para jantar, precisando de espaço para processar a magnitude do dia. Olivia mandou mensagens com atualizações sobre os preparativos da festa, 50 convidados, mesas formais, papai microgerenciando cada detalhe. Enviei votos de feliz aniversário para a mamãe, recebendo um emoji de rosto triste em resposta à minha ausência. Em casa, preparei meu notebook para monitorar os sites de notícias e as reações nas redes sociais assim que o embargo caísse. Os minutos corriam para as 20h. Horário de Curitiba, cada um me aproximando de um divisor de águas que alteraria permanentemente a dinâmica familiar. Exatamente às 19h55, respirei fundo e enviei a autorização final ao nosso diretor de RP. A contagem regressiva para o anúncio público começou e, com ela, o fim de um capítulo e o começo de outro. Sentei-me sozinha no meu apartamento, taça de champanhe na mão, observando o cronômetro digital chegar a 0. A manhã do aniversário da mamãe pareceu surreal. Enquanto a maioria das pessoas de 32 anos estaria correndo para embrulhar presentes ou planejar detalhes da celebração, eu estava sentada em uma sala de conferências finalizando a maior transação comercial da minha vida. A justaposição não me escapou. Triunfo profissional coincidindo precisamente com rejeição pessoal. Nossa equipe de RP chegou cedo, preparando-se para o anúncio da noite. Melanie, nossa diretora de comunicação, repassou a estratégia comigo mais uma vez. Agendamos o comunicado de imprensa para as 20h, horário de Brasília. Momento ideal para o ciclo de notícias de negócios do dia seguinte, explicou ela. Publicações de tecnologia e negócios estão preparadas com detalhes embargados. O anúncio social vai ao ar simultaneamente. E o horário não tem nada a ver com um certo jantar de aniversário em Curitiba, acrescentou Juliana com um sorriso conhecedor. Eu devolvi um encolher de ombros meio culpado. Timing de negócios puramente coincidência. Nós duas sabíamos que não era inteiramente verdade. Embora o cronograma da Medcor fosse genuíno, eu tive flexibilidade na escolha da hora exata do anúncio. 20h. Precisamente quando a sobremesa seria servida no jantar formal de aniversário da mamãe, foi uma escolha deliberada. Seu pai vai ter uma bela indigestão com o bolo dele, disse Juliana. Antes de ir para o escritório naquela manhã, eu havia providenciado a entrega do presente da mamãe, o raro texto médico de primeira edição. Lindamente embrulhado com um cartão simples, para a mamãe,
cuja própria carreira médica inspirou mais do que ela imagina. Com amor sempre, Daniela. Eu queria que ela tivesse algo significativo de mim, mesmo na minha ausência forçada. Às 11h, meu telefone tocou com o número da mamãe. Querida, obrigada por este livro incrível, ela exclamou. Como você conseguiu encontrar? É qualidade de museu. Eu me lembrei de como você falava sobre a influência dela na sua formação em enfermagem. Eu disse, aquecida por sua apreciação genuína. Queria que você tivesse algo especial. Seguiu-se um breve silêncio. Não é tarde demais para mudar seus planos e vir, ela sugeriu hesitantemente. Todo mundo tem perguntado por você. A esperança em sua voz fez meu peito apertar. Mãe, estou respeitando os desejos do papai. Ele pediu especificamente para eu não ir. Isso não pode estar certo, ela protestou fracamente. Deve haver um mal-entendido. Ele disse, e eu cito, não apareça e estrague o aniversário da sua mãe. Não havia muito espaço para má interpretação. Ouvi sua suave inspiração, seguida pelo que pareceu ser lágrimas, sendo suprimidas. Sinto muito, querida. Seu pai, às vezes, ele nem sempre se expressa bem. Sua perpétua defesa do comportamento dele era frustrante e de partir o coração. Ela passou décadas dando desculpas por sua natureza controladora, amenizando suas palavras duras, reinterpretando suas intenções para parecerem benignas. Está tudo bem, mãe. Aproveite sua festa. Hoje deve ser sobre celebrar você, não sobre lidar com a tensão familiar. Depois que desligamos, olhei para a parede do meu escritório, contemplando as realidades paralelas deste dia. Em Curitiba, preparativos elaborados para uma festa continuavam sem mim. Em São Paulo, eu me preparava para assinar documentos que transformariam fundamentalmente minha vida e carreira. Às 16h, os executivos da Medicor chegaram para a cerimônia final de assinatura. As equipes jurídicas de ambas as empresas passaram a manhã resolvendo detalhes de última hora. Agora, nada restava além da execução formal dos documentos. Bruno Pereira me entregou uma caneta Montblanc, que provavelmente custou mais do que meu primeiro notebook. Em nome da Medicor, estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à Saúde Link Análises, a nossa família de empresas. O contrato diante de mim representava tudo pelo que eu havia trabalhado desde a faculdade. Validação da minha visão, reconhecimento da nossa inovação, segurança financeira, além de qualquer coisa que eu imaginava ser possível. Com a mão firme, assinei meu nome nas linhas designadas, transferindo oficialmente o controle acionário majoritário, embora mantendo a liderança operacional. Parabéns, Daniela, disse o CEO da Medicor, apertando minha mão com firmeza. Você construiu algo extraordinário aqui. Estamos ansiosos para escalar sua inovação em todo o país. Quando os executivos partiram, nossa equipe explodiu em comemoração. Champanhe fluiu, discursos improvisados foram feitos e lágrimas se misturaram livremente com risadas. Tínhamos começado em um apartamento minúsculo, com nada além de um conceito, e hoje nossa visão foi avaliada em quase 80 milhões. Ah, Daniela! Juliana brindou, erguendo sua taça, que nunca deixou de acreditar no que poderíamos construir, mesmo quando os outros não conseguiam ver. A referência pontuda ao desprezo do meu pai não foi sutil, mas ressoou profundamente. A equipe aplaudiu, sem saber da complexa dinâmica familiar que se desenrolava do outro lado do país. Você deveria voar para Curitiba agora mesmo, sugeriu Juliana assim que a celebração se acalmou. Chegar bem na hora que a notícia estourar. A cara do seu pai não teria preço. O pensamento era tentador. Entrar naquela sala de jantar do clube de campo exatamente quando os smartphones começassem a acender com notificações sobre a aquisição. A narrativa da festa, cuidadosamente orquestrada pelo papai, interrompida por evidências incontestáveis do meu sucesso. Isso seria fazer ser sobre mim, respondi, balançando a cabeça. Exatamente do que ele me acusou. Não, vou deixar as notícias falarem por si mesmas. Enquanto a celebração no escritório continuava, recebi uma mensagem de Olivia. Festa começando em breve. Papai dizendo a todos que você teve compromissos de negócios inevitáveis. Mamãe parece triste. Queria que você estivesse aqui para esclarecer as coisas. Algo grande vai acontecer esta noite, respondi misteriosamente. Fique com seu celular por perto por volta das 20h. O quê? Ela respondeu. Mas deixei sua curiosidade insatisfeita.
Recusando convites para jantares de celebração da equipe, fui para casa, precisando de espaço para processar a complexidade emocional do dia. Meu apartamento oferecia um santuário tranquilo para monitorar os acontecimentos da noite à distância. No balcão da minha cozinha, preparei meu notebook para rastrear a cobertura da mídia assim que o embargo caísse. Melanie havia preparado um cronograma detalhado dos horários de publicação esperados, com grandes veículos como Valor Econômico, Forbes Brasil e startups.com.br prontos para publicar no momento em que nosso comunicado fosse ao ar. 19h30, horário de Brasília. Em Curitiba, o jantar estaria a todo vapor. Olivia havia descrito o planejamento meticuloso da noite. Jantar de 5 pratos, quarteto de cordas ao vivo, brinde de champanhe do papai que, sem dúvida, reforçaria sua narrativa familiar cuidadosamente elaborada. 19h45. Nossa equipe de RP confirmou todos os sistemas prontos para o anúncio. As publicações aguardavam com artigos pré-escritos, precisando apenas do sinal verde para publicar. 19h55. Servi-me de uma taça de champanhe que estava guardando para uma ocasião especial. 5 anos de trabalho, inúmeras noites sem dormir e uma crença inabalável em nossa visão levaram a este momento. Exatamente às 20h, horário de Brasília, enviei uma simples mensagem ao nosso diretor de RP. Pode ir. Em segundos, o embargo digital foi suspenso. Nosso comunicado de imprensa foi ao ar nas principais agências de notícias. Anúncios programados em redes sociais foram implantados em todas as plataformas. A manchete logo chegaria a todos os celulares, tablets e notebooks no jantar de aniversário da mamãe. Medicor adquire Saúde Link Análises por 78 milhões. Sentei-me sozinha no meu apartamento em São Paulo, observando minha validação profissional cascatear pelo cenário digital, imaginando o efeito cascata prestes a atingir uma certa sala de jantar de clube de campo em Curitiba. Enquanto a notícia ali estourava, sentei-me de pernas cruzadas no sofá, notebook equilibrado nos joelhos, assistindo às reações em tempo real inundarem os sites de negócios e tecnologia. O startups.com.br foi o primeiro. Última hora. Medicor adquire startup de análise de saúde em acordo de 78 milhões. A Forbes Brasil seguiu momentos depois com uma análise mais detalhada. Aquisição da Saúde Link, análises, sinaliza avanço da Medicor em saúde preditiva. Meu telefone começou a vibrar incessantemente com mensagens de parabéns de colegas da indústria e amigos. As ações da Medicor subiram no aftermarket, assim que os analistas reconheceram imediatamente o valor estratégico da aquisição. Uma notificação mostrou que as visualizações do meu próprio perfil no LinkedIn saltaram centenas em minutos. A maior parte da cobertura de negócios incluía minha foto e uma breve biografia, destacando a jornada de um projeto de faculdade a uma aquisição multimilionária. Um site de tecnologia publicou uma manchete particularmente impressionante. Visionária de dados de saúde vende empresa por 78 milhões e prova que os céticos estavam errados. Se eles ao menos soubessem o quão literal essa declaração era, especialmente para um cético em particular que atualmente organizava um jantar formal em Curitiba. Olhei para o relógio, 20h05 em Curitiba. O jantar estaria a todo vapor no clube de campo. Imaginei a cena, taças de cristal refletindo a luz, conversas baixas pontuadas por risadas ocasionais. Mamãe em um vestido novo, abrindo presentes entre os pratos, papai presidindo tudo como um ditador benevolente. Então, a primeira notificação no celular perturbaria a noite cuidadosamente coreografada. Às 20h12, meu primo Tiago foi o primeiro membro da família a reagir. Uma captura de tela do artigo do startups.com.br apareceu nas minhas mensagens com vários pontos de exclamação. Daniela? Isso é real? Meu Deus, Dani! Antes que eu pudesse responder, as mensagens começaram a inundar de parentes, muitos dos quais estavam na festa. Tio Roberto. Acabei de ver a notícia. Conquista incrível. Tia Sônia. Todo mundo na mesa está falando de você. Prima Emma. Papai acabou de mostrar o artigo para a tia Laura e o champanhe dela quase saiu pelo nariz. 20/17. Olivia ligou, sua voz um sussurro frenético. Você tá brincando comigo? Sua empresa foi vendida por 78 milhões e você não me contou? A sala inteira está surtando. Eu podia ouvir o caos ao fundo. Vozes excitadas, suspiros, alguém gritando. Me mostra o artigo!
O que está acontecendo exatamente? Perguntei, tentando visualizar a cena. O Tiago viu primeiro. Ele está sempre no celular. Ele literalmente gritou "puta merda" no meio do prato principal. Papai deu aquele olhar para ele. Sabe qual é? Mas então o Tiago mostrou a tela para a tia Patrícia e se espalhou a partir daí. A imagem mental me fez estremecer e sorrir. Como essa mamãe está reagindo? Ela está chorando. Choro de felicidade. Alguém mostrou a ela o artigo da Forbes, que te chama de visionária inovadora em saúde, e ela simplesmente desabou em lágrimas. Ela fica dizendo que precisa te ligar. E o papai? Não pude deixar de perguntar, embora já soubesse. O rosto dele ficou de uma cor roxa estranha no começo. Agora, ele está completamente pálido. Ele tentou agir como se soubesse de tudo, dizendo algo como: Daniela mencionou que estava trabalhando em um potencial acordo de negócios, mas ninguém está comprando. A justiça parecia agridoce. O controle narrativo do papai estava desmoronando em tempo real, seus anos de desprezo expostos diante do exato público que ele cultivou com tanto cuidado. 20h23. Tia Catarina ligou em seguida. Daniela, estou escondida no banheiro feminino para te ligar. Este jantar virou um teatro absoluto. Seu pai parece que engoliu um limão inteiro. Sua mãe não para de chorar de alegria. Todo mundo está perguntando por que você não está aqui para comemorar as duas ocasiões. 20h40. Mais mensagens descreviam a cena. Aparentemente, o quarteto de cordas havia sido temporariamente esquecido, enquanto os convidados abandonavam a etiqueta para compartilhar artigos de notícias pela mesa. Alguém havia calculado minha participação aproximada no preço de aquisição, e o valor circulava em sussurros chocados. 20h55. Mamãe finalmente ligou, a emoção tornando sua voz quase irreconhecível. Minha filha brilhante, incrível. Eu não tinha ideia da escala do que você construiu. Estou tão orgulhosa que mal consigo falar. Ao fundo, eu podia ouvir os sons distintos de um banquete em desordem. Múltiplas conversas, celulares apitando com notificações, movimento de cadeiras. Eu queria te contar, eu disse, mas com tudo acontecendo com a festa e o papai pedindo especificamente para eu não ir. Ele estava errado. Ela interrompeu, sua voz subitamente mais forte do que eu ouvia há anos. Tão errado, de tantas maneiras. Todos aqui estão perguntando sobre você. Sua conquista é extraordinária. 21h15. Mais ligações e mensagens descreviam como a festa havia se transformado. O cronograma formal do jantar havia desmoronado enquanto os convidados circulavam, mostrando uns aos outros artigos de notícias e discutindo a aquisição. Mamãe aparentemente se levantou durante a sobremesa e fez um discurso não planejado. Ela agradeceu a todos por virem, relatou Olivia, e então disse que seu maior presente de aniversário era ver sua filha alcançar um sucesso tão notável. Papai parecia querer desaparecer na cadeira. 21h40. Tia Júlia mandou uma mensagem. Seu pai não fala há mais de uma hora. Apenas sentado lá, enquanto todos celebram sua notícia. Justiça poética, se quer saber. A noite continuou com atualizações em tempo real fluindo de Curitiba para meu apartamento em São Paulo. As publicações de negócios continuaram publicando análises da aquisição, várias destacando especificamente meu papel como fundadora mulher no setor de tecnologia em saúde, dominado por homens. 22h30. Mamãe ligou novamente, desta vez de casa, após a festa terminar. Eu acho que não entendia completamente o que você estava construindo todos esses anos. Ela admitiu, a voz embargada pela emoção. Seu pai, ele sempre caracterizou isso de forma diferente. Como meu pequeno hobby de computador, completei. Eu deveria ter questionado mais. Deveria ter olhado por mim mesma, em vez de aceitar a interpretação dele. Sua voz falhou ligeiramente. Me desculpe, Daniela. O simples pedido de desculpas carregava o peso de décadas. Reconhecimento de sua cumplicidade no desprezo do papai pelo meu caminho. Reconhecimento de oportunidades perdidas de me apoiar mais ativamente. Podemos nos encontrar amanhã? Ela perguntou. Só nós duas. Estou pegando um voo cedo para São Paulo. Já comprei a passagem. A espontaneidade era tão diferente da minha mãe que por um momento me perguntei se estava falando com uma impostora. Mamãe nunca havia feito planos de viagem independentes em minha vida. Certamente nunca sem o envolvimento e aprovação do papai. Claro, consegui dizer. Eu adoraria.
23. Juliana ligou para uma atualização. E então, como está a repercussão em Curitiba? Exatamente como você poderia esperar. Caos completo. Papai em silêncio. Mamãe reservando um voo para me ver amanhã sem nem mesmo avisá-lo primeiro. Caramba, Juliana suspirou. Revolução na casa dos Evans. Algo assim, concordei, ainda processando a cascata de eventos. Depois de desligar, rolei pelas dezenas de notificações, mensagens e alertas de notícias que continuavam inundando meus dispositivos. A validação profissional parecia magnífica, mas as implicações pessoais eram mais profundas. Anos de desprezo, minimização e controle haviam sido combatidos em uma noite decisiva. Não consegui dormir naquela noite, minha mente repassando cenas imaginadas do jantar de aniversário ao lado de memórias de décadas. Papai descartando minha primeira vitória em competição de programação. O orgulho silencioso da mamãe, sempre temperado pela deferência ao julgamento dele. A narrativa persistente de que meu caminho escolhido era frívolo, inadequado, destinado ao fracasso. Esta noite, essa narrativa havia sido estilhaçada sem reparo. Se papai reconheceria isso, ainda estava por ser visto, mas pela primeira vez, sua interpretação não importava mais. A realidade objetiva do meu sucesso falava mais eloquentemente do que qualquer argumento jamais poderia. O amanhã traria seus próprios desafios. Encontrar mamãe neste novo terreno alterado, navegar no rescaldo da revelação desta noite, começar a transição para a integração com a Medicor. Mas, por enquanto, permiti-me saborear este momento de vindicação. Mais doce por sua natureza pública e timing perfeito. Na manhã seguinte, reservei uma sala privada no restaurante Jardim de Louro, um local sofisticado nos jardins. A mensagem da mamãe confirmou que seu voo havia pousado, e ela estava pegando um táxi direto do aeroporto. O pensamento dela navegando pelo transporte de São Paulo sozinha parecia surreal. Esta era uma mulher que normalmente dependia do papai para fazer todos os arranjos de viagem. Quando ela chegou, a transformação foi imediatamente aparente. Além do esperado cansaço da viagem, ela se portava de maneira diferente. Ombros mais retos, olhar mais direto. Ela usava um vestido azul que eu nunca tinha visto antes. Simples, mas elegante, sem o estilo conservador que papai normalmente preferia. Daniela, ela suspirou, abraçando-me com força. Minha filha brilhante e bem-sucedida. Depois que nos sentamos, ela me estudou com uma nova consciência. Estou vendo você claramente pela primeira vez em anos, disse ela. Talvez pela primeira vez. O garçom entregou mimosas, proporcionando um momento para nos recompormos. Eu não tinha ideia da escala do que você construiu. Ela continuou. 78 milhões de dólares. É quase incompreensível. Tem sido uma longa jornada, eu disse. Uma que tentei compartilhar com você e o papai muitas vezes. Ela assentiu, olhos baixos. Eu falhei com você nisso. Quando seu pai desprezava seu trabalho, eu deveria ter revidado. Deveria ter me educado sobre o que você estava realmente fazendo. Sua franqueza me assustou. Mamãe normalmente amortecia conversas difíceis com gentilezas e desvios. Todos na festa ficaram absolutamente atordoados. Ela continuou. O marido da Caroline trabalha na administração de saúde. Ele realmente usa seu software no hospital dele. Tem elogiado há meses. Eu nunca conectei que era da sua empresa. O que aconteceu depois que falei com você pela última vez? Perguntei, curiosa sobre a conclusão da noite. Transformação completa da festa. Todo mundo queria discutir sua conquista. Vários convidados procuraram artigos sobre sua empresa em seus celulares. A noite cuidadosamente planejada do seu pai tornou-se inteiramente sobre o extraordinário sucesso de sua filha ausente. Eu não consegui suprimir um sorriso. Não era exatamente o que ele pretendia quando me disse para não ir. Sobre isso, disse ela, encontrando meus olhos diretamente. Ele mentiu para mim sobre por que você não estava indo. Alegou que você tinha compromissos de negócios inevitáveis. Agora você sabe quais eram esses compromissos, na verdade. Eu sei. Ela respirou fundo. Depois que todos foram embora, eu o confrontei. Primeira vez em 40 anos de casamento que eu realmente o desafiei. Esta revelação me chocou mais do que qualquer outra coisa. Mamãe havia construído sua identidade em torno da acomodação e da manutenção da paz. O que ele disse?
Tentou alegar que estava me protegendo de ser ofuscada na minha própria festa. Você pode imaginar, como se eu não quisesse celebrar a incrível conquista da minha filha. Ela descreveu o confronto em detalhes. As tentativas do papai de justificar seu comportamento, a recusa sem precedentes dela em aceitar suas explicações. A primeira noite deles em quartos separados em 4 décadas de casamento. Eu permiti o comportamento controlador dele durante todo o nosso casamento, ela admitiu. Dei desculpas, amenizei as coisas, interpretei seus piores momentos da forma mais caridosa possível. Nossa comida chegou momentaneamente, pausando a conversa. Quando o garçom se afastou, mamãe continuou com uma abertura recém-descoberta. Você sabe por que eu deixei a enfermagem? A mudança de assunto me pegou de surpresa. Papai disse que os horários eram incompatíveis com a criação de uma família. Ela riu sem humor. Eu estava sendo considerada para enfermeira-chefe no pronto-socorro. A candidata mais jovem de todas. Seu pai não conseguiu lidar com isso. Minha potencial ascensão ameaçava seu senso de posição. Ele não proibiu diretamente minha carreira. Apenas a tornou impossível através de 1000 pequenos comentários e ações de sabotagem. Essa revelação recontextualizou todo o meu entendimento da nossa dinâmica familiar. O tratamento do papai à minha carreira não era único. Era um padrão estabelecido décadas antes com mamãe. Eu me vejo em você, ela continuou. A ambição, o impulso, mas você fez o que eu não pude. Manteve-se firme, perseguiu sua visão apesar da desaprovação dele. Não tem sido fácil, admiti. Cada reunião de família se tornava um exercício para desviar do desprezo dele. Isso acaba hoje, disse ela com uma firmeza surpreendente. Passei 40 anos tentando manter a paz às custas da verdade. Não mais. Enquanto ela descrevia seu despertar, notei que ela tocava repetidamente um pequeno pingente de prata. Uma joia nova que eu não tinha visto antes. O que é isso? Perguntei, gesticulando em direção ao colar. Ela sorriu, segurando-o. Um delicado caduceu de prata, o símbolo da medicina. Comprei no aeroporto esta manhã. Um pequeno ato de reivindicação da minha identidade. Nossa conversa continuou. Décadas de verdades não ditas finalmente vindo à tona. Mamãe revelou que vinha acompanhando inovações em saúde privadamente por anos, lendo secretamente periódicos médicos e fazendo cursos online. Seu conhecimento da tecnologia médica atual me surpreendeu. Ela vinha se educando silenciosamente, enquanto mantinha a fachada de dona de casa tradicional que papai preferia. Estou pensando em me voluntariar no hospital de clínicas, disse ela. Talvez até buscar a revalidação do meu registro, eventualmente. 65 anos não é tarde demais para reivindicar uma parte de si mesma, é? Antes que eu pudesse responder, um movimento perto da entrada do restaurante chamou minha atenção. Uma figura familiar examinava a sala de jantar com agitação óbvia. Papai tinha seguido mamãe até São Paulo. Complicação inesperada, murmurei, balançando a cabeça levemente em direção à entrada. Mamãe seguiu meu olhar, sua expressão mudando de surpresa para resignação, e então para algo mais duro, mais resolvido. Típico, disse ela. Ele não suporta não controlar a narrativa. Papai nos localizou e se aproximou, sua presença comandante habitual diminuída por rugas de viagem e exaustão evidente. Ele claramente havia reservado o próximo voo disponível após a partida da mamãe. Laura, ele se dirigiu à minha mãe primeiro, ignorando-me completamente. Você saiu sem dizer uma palavra. Eu deixei um bilhete, ela respondeu calmamente. Estou tomando café da manhã com nossa filha, comemorando sua conquista notável. Seu olhar finalmente se voltou para mim, o cálculo evidente enquanto ele recalibrava sua abordagem. Daniela, parabéns pela aquisição da sua empresa. Bastante impressionante. As palavras estavam certas, mas o tom revelava sua falta de sinceridade. Uma performance para o benefício da mamãe, em vez de reconhecimento genuíno. Obrigada, respondi simplesmente, sem oferecer nada mais. Um silêncio desconfortável se seguiu enquanto papai permanecia em pé, claramente esperando um convite para se juntar a nós. Quando nenhum veio, ele puxou uma cadeira de uma mesa vizinha. Enfim, eu sempre soube que você tinha potencial nessa direção de tecnologia, disse ele, reescrevendo a história com uma audácia de tirar o fôlego. Lembro-me de como incentivei seus interesses por computador desde cedo. Mamãe fez um pequeno som de engasgo que poderia ter sido uma risada suprimida ou indignação.
Não é assim que eu me lembro, eu disse cuidadosamente. Você chamou de meu pequeno hobby de computador no último Natal e me disse especificamente para não ir ao aniversário da mamãe, porque eu faria tudo ser sobre mim. Um mal-entendido, ele rebateu suavemente. Eu simplesmente quis dizer que suas notícias excitantes poderiam naturalmente chamar a atenção. Eu estava protegendo o dia especial da sua mãe, negando-me a chance de comemorar com ela? Mentindo sobre por que eu não estava lá? Às vezes, um pai precisa tomar decisões difíceis pela harmonia da família. Walter, mamãe interrompeu, sua voz surpreendentemente firme. Pare de reescrever o que aconteceu. Você passou anos desprezando a carreira e os talentos da Daniela. Eu vi você fazer isso. Todos na festa sabem que você fez isso. Você não pode, de repente, fingir que sempre apoiou. A expressão do papai se contraiu. Ele não estava acostumado a desafios diretos, especialmente da mamãe. Minha abordagem pode ter parecido dura às vezes, ele admitiu relutantemente, mas eu te forcei a se destacar por não aceitar a mediocridade. Não, eu disse com firmeza. Você não me forçou a me destacar. Você ativamente desencorajou meu caminho escolhido em todas as oportunidades. Há uma diferença entre desafio construtivo e sabotar toda a direção de alguém. Talvez eu estivesse preocupado com a estabilidade em uma indústria notoriamente volátil, ele tentou. Minhas intenções eram protegê-la da decepção. Criando essa decepção você mesmo? Mamãe perguntou, surpreendendo-me novamente com sua franqueza, sendo a única pessoa que deveria apoiá-la incondicionalmente. Mas, em vez disso, repetidamente diminuiu suas conquistas? A fachada do papai rachou ligeiramente, uma confusão genuína aparecendo. Este roteiro não estava procedendo como ele esperava. As mulheres em sua vida estavam subitamente falando falas que ele não havia aprovado. Eu posso ter estado errado sobre a viabilidade comercial do seu modelo de negócios, ele admitiu, finalmente oferecendo a menor concessão possível. E sobre me dizer para não ir ao aniversário da mamãe? Pressionei. Sua mandíbula apertou. O timing foi infeliz. O timing foi perfeito, corrigiu mamãe. Todos na minha festa descobriram simultaneamente o que Daniela conquistou e que você a havia impedido especificamente de estar lá para comemorar conosco. Você não poderia ter orquestrado uma autoexposição mais completa se tivesse tentado. O garçom se aproximou, sentindo a tensão, e ofereceu um cardápio ao papai. Papai o dispensou com impaciência. Para onde vamos a partir daqui? Ele finalmente perguntou, olhando entre nós. Isso depende, eu disse. Não estou interessada em continuar a mesma dinâmica que tivemos minha vida inteira. Eu não preciso mais da sua aprovação. Não preciso há anos. Mas eu exijo respeito básico por minhas escolhas e conquistas. E eu farei algumas mudanças também, acrescentou mamãe. Já entrei em contato com o Hospital de Clínicas sobre oportunidades de voluntariado. Estou considerando a revalidação do meu registro de enfermagem. A expressão do papai refletiu choque genuíno com este anúncio. Na sua idade, depois de todo esse tempo? Tenho 65 anos, não 95. Mamãe respondeu com uma agudeza inesperada. E sim, depois de todo esse tempo. Continuamos conversando por quase 2 horas, estabelecendo novos limites e expectativas. Papai oscilou entre justificativa defensiva e reconhecimento relutante, ocasionalmente mostrando vislumbres de reflexão genuína. Nenhuma conversa única poderia desfazer décadas de padrões estabelecidos. Mas, pela primeira vez, a troca pareceu um tanto equilibrada, em vez de controlada por sua narrativa. Quando papai finalmente partiu para seu hotel, prometendo continuar esta importante discussão familiar mais tarde, mamãe ficou. Ela parecia mais leve, mais animada do que eu havia em anos. Marquei uma consulta com a doutora Lavigne quando eu voltar, disse ela. Ela é uma terapeuta especializada em mulheres reivindicando sua independência. Mãe, isso é maravilhoso. 40 anos de hábitos não vão mudar da noite para o dia. Ela reconheceu. Mas ontem abriu meus olhos de maneiras que não posso ignorar. Ver a reação de todos à sua conquista enquanto seu pai estava lá, sem palavras, algo quebrou em mim. Ou talvez algo finalmente tenha se curado. Nas semanas seguintes, a dinâmica familiar continuou evoluindo. Parentes distantes, que antes haviam aceitado a minimização da minha carreira pelo papai, de repente,
entraram em contato com parabéns e pedidos de conexão. Críticos anteriores magicamente se transformaram em apoiadores de longa data, alegando que sempre souberam que eu tinha algo especial. Abordei essas tentativas de reconexão com cautela, distinguindo entre reparação genuína de relacionamento e networking oportunista. Minha irmã Olivia se mostrou surpreendentemente solidária, revelando suas próprias lutas contra as expectativas predeterminadas do papai para sua vida. Ver você se manter firme me inspirou, ela confessou durante uma longa ligação. Estou fazendo cursos preparatórios para medicina online há 6 meses, sem contar a ninguém. Sempre quis ser médica, não apenas enfermeira, mas internalizei as limitações do papai. A vida profissional acelerou junto com essas transformações pessoais. Entrevistas na mídia focadas na aquisição e na minha jornada construindo a Saúde Link Análises. A equipe de integração da Medcor trabalhou respeitosamente com nossa equipe, mantendo nossa inovação central enquanto escalava a infraestrutura. Minha primeira reunião de conselho na sede corporativa apresentou respeito genuíno e engajamento ponderado com minha visão estratégica. Em meio a tudo isso, trabalhei para manter a perspectiva. A validação externa parecia satisfatória, mas não podia curar as feridas internas de anos gastos, buscando a aprovação de alguém determinado a retê-la. Essa cura exigia algo mais fundamental: reconhecer que as limitações do meu pai eram dele, não reflexos do meu valor. 6 meses após o anúncio da aquisição que transformou tanto meu status profissional quanto a dinâmica familiar, eu me acomodei em minha nova realidade com crescente conforto. As implicações financeiras imediatas haviam sido resolvidas. Um portfólio de investimentos cuidadosamente diversificado, uma nova casa confortável, mas não ostensiva, no Itaim Bibi, e o estabelecimento da Bolsa de Tecnologia Evans para mulheres jovens de origens não solidárias. Mais profunda foi a evolução em meus relacionamentos familiares. Mamãe abraçou seu renascimento com vigor inesperado, completando um programa de revalidação de enfermagem e conseguindo um trabalho de meio período em uma clínica comunitária. Suas mensagens de voz agora transbordavam de histórias de interações com pacientes e procedimentos médicos. Sua paixão pela saúde estava claramente intacta após décadas longe da área. Lembra da senhora Abernathy, com o gerenciamento complicado de diabetes? Ajudei a desenvolver um novo protocolo de monitoramento para ela. Ela compartilhava animadamente, seu vocabulário retornando confortavelmente à terminologia médica que estava adormecida por anos. A jornada do papai se provou mais complicada, mas não sem progresso. Nosso confronto inicial havia estilhaçado sua capacidade de simplesmente impor sua narrativa sem ser desafiado. Diante de evidências objetivas do meu sucesso e da independência recém-descoberta da mamãe, ele foi forçado a recalibrar seu entendimento de ambas as mulheres em sua vida. Suas primeiras tentativas de adaptação foram previsivelmente estranhas, enviando artigos de negócios sobre tecnologia em saúde com notas como "Pensei que isso poderia te interessar", como se sempre tivéssemos compartilhado tais trocas. O apoio performático parecia vazio até um ponto de virada, 3 meses após a aquisição. Durante um pequeno jantar em família celebrando a revalidação de enfermagem da mamãe, papai inesperadamente ergueu sua taça. As 2 mulheres Evans, cuja determinação e inteligência eu claramente subestimei. Eu estava errado, e nossa família é melhor por sua persistência, apesar das minhas limitações. O reconhecimento, embora imperfeito, representou uma autorreflexão mais genuína do que eu jamais havia testemunhado dele. Mais tarde naquela noite, compartilhamos um breve momento privado na varanda, onde ele, sem jeito, mas sinceramente, acrescentou: "O modelo de previsão de infecção da sua empresa é genuinamente inovador. Eu andei lendo a respeito." Pequenos passos, mas significativos. Minha vida profissional havia se estabilizado em um novo capítulo produtivo. A integração com a Medcor prosseguiu sem problemas, com nossa plataforma agora implementada em 200 hospitais adicionais em todo o país. Juliana e eu mantivemos a liderança de nossa divisão, com recursos e alcance expandidos, nossa equipe principal intacta e prosperando. Um benefício inesperado da aquisição veio através do programa de mentoria da Medcor, onde agora eu orientava jovens empreendedores desenvolvendo inovações em saúde.
Trabalhar com esses desenvolvedores apaixonados, particularmente mulheres enfrentando ceticismo sobre sua visão, forneceu um canal para transformar minhas próprias experiências difíceis em apoio construtivo. Meu pai diz que tecnologia é só uma fase pela qual estou passando. Uma desenvolvedora particularmente promissora confidenciou durante uma sessão de mentoria. A minha também, respondi com um sorriso. Durou cerca de 15 anos. Eventualmente se transformou em 78 milhões de razões pelas quais ele estava errado. Além da família e da carreira, concentrei-me em reconstruir relacionamentos com substância genuína. A aquisição havia desencadeado uma avalanche de pedidos de conexão de parentes distantes, subitamente alegando laços estreitos, e de ex-colegas de classe que sempre souberam que eu iria longe. Separar conexões sinceras de networking oportunista tornou-se um processo contínuo de discernimento. Em meio a tudo isso, Juliana permaneceu minha constante, sua amizade antecedendo qualquer sucesso externo ou validação. Lembra quando pensamos que conseguir o contrato do Hospital de Campinas era nossa grande chance? Ela relembrou durante nosso ritual semanal de café. 10 leitos pareciam gigantescos na época. Eu ainda tenho o recibo da pizza de comemoração guardado no meu diário, admiti. 47,13, incluindo a gorjeta, parecia uma extravagância na época. À medida que o aniversário de 66 anos da mamãe se aproximava, o primeiro desde a revelação dramática, em sua celebração anterior, nossa dinâmica familiar havia evoluído para algo mais saudável, embora ainda ocasionalmente desconfortável. Papai propôs uma pequena reunião íntima, em vez de outro evento formal no clube de campo. Talvez algo onde a conversa importe mais do que as aparências. Ele sugeriu, mostrando vislumbres de autoconsciência sobre sua ênfase anterior em manter fachadas sociais. A celebração, realizada no restaurante favorito da mamãe, à beira do lago, apresentou algo que eu não lembrava de ter testemunhado antes. Membros da família falando honestamente sobre lutas e conquistas, sem o papai controlando a narrativa. Mamãe discutiu abertamente sua carreira de enfermagem renovada. Olivia compartilhou suas inscrições para a Faculdade de Medicina e as conversas fluíram com uma autenticidade sem precedentes. Passei décadas pensando que a harmonia familiar exigia suprimir as diferenças. Mamãe refletiu enquanto assistíamos ao pôr do sol sobre o lago. Agora me pergunto se a verdadeira harmonia só vem através da honra a elas. A evolução dentro de nossa família espelhava minha própria jornada interna. O sucesso financeiro e a validação externa, embora satisfatórios, provaram ser menos transformadores do que o reconhecimento mais profundo de que eu nunca precisei realmente da aprovação do meu pai. O desejo desesperado por validação que me impulsionou no início da vida adulta gradualmente deu lugar a algo mais fundamental: apreço pelo meu próprio julgamento, confiança na minha visão e reconhecimento do meu valor inerente, independente da avaliação dos outros. Essa perspectiva me ajudou a navegar pelas emoções complexas em torno de perdoar meu pai. Reconheci que o perdão não exigia fingir que o passado não havia me acontecido ou que seu comportamento não havia causado danos reais. Pelo contrário, significava reconhecer a realidade completa, escolhendo não ser definida ou limitada por ela no futuro. O perdão é um processo, não um evento. Minha terapeuta observou durante uma sessão particularmente esclarecedora. E é para a sua liberdade, não para a absolvição dele. A sabedoria ressoou profundamente. Cada vez que eu escolhia me envolver com o papai em termos novos e mais saudáveis, mantendo limites enquanto permitia seus esforços imperfeitos de crescimento, eu reivindicava outro pedaço da minha própria liberdade emocional de padrões estabelecidos décadas antes. Essa jornada me ensinou lições que transcenderam tanto a dinâmica familiar quanto o sucesso nos negócios. Aprendi que a conquista autêntica fala por si mesma, sem exigir defesa ou explicação constante. Que a validação retida por alguém incapaz de dá-la diz mais sobre as limitações dessa pessoa do que sobre o seu valor. Que às vezes a resposta mais poderosa a um comportamento de sabotagem não é a resistência argumentativa, mas simplesmente continuar avançando até que os resultados falem mais alto do que qualquer crítica.
Mais importante, reconheci que o verdadeiro sucesso engloba muito mais do que métricas financeiras ou reconhecimento profissional. Inclui construir relacionamentos baseados em respeito mútuo, criar espaço para os outros crescerem ao seu lado e manter a perspectiva sobre o que genuinamente importa, além da validação externa. Na noite do 66º aniversário da mamãe, observando sua conversa animada com Olivia sobre abordagens de cuidados ao paciente, papai ouvindo com uma atenção recém-descoberta, sentiu o momento de círculo completo. Um ano antes, sua ordem para ficar longe da celebração dela havia desencadeado uma cascata de revelações que transformou nossa família. Hoje, sentamos juntos em conexão imperfeita, mas autêntica, cada um encontrando nosso caminho em direção a relacionamentos mais honestos. Quando a noite terminou, mamãe apertou minha mão por baixo da mesa, um eco de seu antigo apoio silencioso. Mas agora, acompanhada por palavras, ela falou claramente para todos ouvirem. Estou tão orgulhosa da mulher que você se tornou, Daniela. Não pelo que você conquistou, mas por como você conquistou, com integridade, persistência e compaixão, apesar de cada obstáculo. A validação pareceu doce, mas não mais essencial para o meu senso de identidade. E isso talvez fosse o sucesso mais significativo de todos. Você já teve alguém em sua vida que constantemente te subestimou ou desprezou seus sonhos? Como você respondeu? Você tentou provar que estavam errados ou simplesmente focou no seu próprio caminho, independentemente da opinião deles? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, clique no botão de curtir. Inscreva-se para ouvir mais jornadas de resiliência e compartilhe com alguém que possa precisar de um lembrete de que o sucesso é a melhor resposta à dúvida. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, às vezes a vindicação mais silenciosa é a que fala mais alto.